Antes de eu saber o que eu quero, eu preciso saber o que eu não quero. Primeiramente, você tem que não querer. Eu não posso querer ser uma mentira. Eu não posso querer parecer espiritual, eu preciso ser espiritual. Eu não posso querer enganar, eu preciso ser real. Com falhas, com qualidades, eu preciso ser aquele que Deus me criou. Eu preciso me amar. E eu vejo que isso é o problema de muitos jovens. Jovens não se aceitam, não se amam, acham que é feio, falam errado, tem algum problema na escola, ou não consegue arrumar uma amizade, ou coisas assim, não consegue ter isso, não consegue ter aquilo, e começam a se rejeitar, e acham que isso é um problema. Primeiro você tem que saber quem você é. E aqui, o próprio Daniel nos ensina, a Bíblia não fala que ele estudou, e obviamente que ele estudava. Mas o fato da não contaminação te gera sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O princípio é as primeiras coisas para você se tornar uma pessoa sábia, você precisa temer a Deus. Pai amado, Pai querido, quero agradecer ao Senhor, meu Pai, por estar aqui. Obrigado pela vida, pela paz, pela saúde, pelas bênçãos, vitórias, alegrias. Obrigado, meu Deus, por ter este privilégio de orar, adorar, engrandecer, louvar, buscar ao Senhor. Muito obrigado pela Casa Firme. É algo, meu Pai, que nós devemos agradecer mais, porque poucas igrejas no mundo têm um projeto como esse. 25 horas de oração, de louvor, de palavra. E nós devemos ser gratos, meu Deus, e não podemos nos acostumar com algo assim. É um presente, a liberdade, poder estar aqui na tua casa, meu Deus, é um presente. Nós somos um povo presenteado, privilegiado, favorecido, Senhor. E eu peço que o Senhor venha, meu Pai, abençoar a cada um. Meu Deus, favoreça o nosso povo, favoreça a igreja, favoreça o Ministério Mudança de Vida, mude as mentes e corações dos jovens. Meu Deus, levanta aqueles que estão caídos. Senhor, dá direção para aqueles que estão perdidos. Fortaleça aqueles que estão fracos. Meu Deus, coloque a firmeza nos joelhos oscilantes. Senhor, que cada um, meu Pai, possa ser cheio do Teu Espírito, tomados de poder e tomados de glória. E que o Senhor possa, meu Deus, nesses poucos minutos que passaremos juntos, nos dar, meu Deus, a oportunidade de liberar uma palavra que venha dar visão, clareza na vida de cada um que estará ouvindo, meu Deus. Unja os ouvidos, meu Deus, unja os ouvidos. Que esta palavra, meu Pai, possa chegar a cada coração mais afiada que uma espada de 2 gumes, meu Deus. Que divide a alma do espírito, que divide a medula dos ossos e pode julgar intenções e motivações. Muito obrigado. Nós chamamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode se sentar, por gentileza. Agora no culto das 19h30, nós falamos um pouco sobre Acabe, Jezabel, e nós falamos também sobre aqueles que vivem com uma mente dividida, por causa da pressão sendo forçado pelas circunstâncias, porque na vida nós teremos pressões, começam as pressões dentro de casa, começam as pressões na escola, começam as pressões no trabalho, começa a pressão na rede social. Hoje em dia, muitos jovens não estão aguentando a mínima pressão. Quantos, pelo fato de alguns colocarem um apelido nele na escola. Isso já é um motivo de depressão, de ansiedade. Não aguentam apelidos, não aguentam serem rejeitados,
não aguentam serem excluídos. Eu lembro do meu tempo que por eu ser bem gordinho na época, eu era o último a ser escolhido. E o pior, quando eu era escolhido eu ficava no gol ainda. Porque eu acho que tem o gordinho e o gol foi feito um para o outro, gente. Quem já foi gordinho sabe, né? Você sempre não era colocado lá no ataque, tirando, obviamente, né, o gordinho Ronaldo, né, que ali já tem é uma exceção, mas o gordinho já é sempre colocado para o gol. E assim, ele aceita tudo. Eu aceitava tudo, porque eu não queria ficar excluído. E uma das coisas que o Senhor mais nos ensina é que quanto mais o Senhor, mais sozinho a gente fica. Quanto mais o Senhor, mais um caminho solitário nós iremos traçar. Porque só existe um caminho, só existe uma verdade, só existe uma vida. E o mundo quer pregar que a verdade é relativa, que existem muitos caminhos, que existem muitas verdades, que existem muitos tipos de vida, muitos gêneros, muitos relacionamentos. Existem muitas famílias. Não, porque hoje a palavra família ele foi totalmente traduzida. Não é mais um homem e uma mulher e os filhos. Então nós temos que entender uma coisa. Nós devemos ficar com aquilo que nós sabemos que é verdade. Porque Deus não nos deu nada maior do que nós podemos suportar. Então, se nós estamos sofrendo uma pressão, e a maioria das vezes as pressões começam dentro de casa, nós temos graça para isso. Todos nós temos graça para enfrentar qualquer tipo de pressão. E não ceder à visão. Nós temos que manter a nossa visão. A Bíblia diz em 1 Reis 18, 16... Então Obadias dirigiu-se a Acabe, passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando viu Elias, disse-lhe: é você mesmo perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai. Vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os baalinhos. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Sentam na mesa daquela miserável, como o próprio Jeú disse. Aquela mulher usada pelo diabo. Usada. Tanto que Apocalipse fala também sobre uma mulher que tinha o espírito de Jezabel. Então assim, Jezabel é um espírito. E aonde tem Acabe, repita comigo, tem Jezabel. Então aonde tem Acabe, tem Jezabel. Quer dizer que para você ter um Acabe, um homem fraco, precisa ter uma mulher controladora que quer mandar e o homem quer ser mandado, conduzido. E Acabe era filho de Onre. Ambos fizeram o que reprova o Senhor. E o que aconteceu? Não foi somente algo que ele cedeu. Ele foi cedendo às vontades de Jezabel e ela foi matando todos os profetas. Ela foi derrubando, ela foi destruindo, ela construiu templos a Baal. Ela consagrou profetas de Azerá, de Baal. Ela fez tudo que o Senhor reprova. A Bíblia diz que nunca houve um homem em 1 Reis 16:30, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. A Bíblia diz também em 1 Reis 16:25, fez honra o que era mal perante o Senhor e fez pior do que todos os que foram antes dele. Então,
Acabe ele cometeu as piores atrocidades, Jezabel cometeu as piores atrocidades, mas a Bíblia diz, inclusive nós temos um culto, que a bispa já pregou sobre isso, que tem pessoas que cometem um pecado maior. Quer dizer que existe um pecado mais grave do que o próprio pecado. A Bíblia diz que quando você já provou do céu e foi e se tornou uma obra, um instrumento do Espírito Santo, aqueles que já viram o céu, aqueles que já provaram do céu e voltaram para o lugar que não deveriam voltar, crucificaram Jesus novamente. Então, quando nós cedemos à pressão por causa de relacionamentos, mulher, marido, filhos, quando nós deixamos de vir à igreja porque eu coloco algo mais importante do que Deus, tem um aniversário, para um aniversário é mais importante, uma viagem é mais importante, um compromisso inadiável, um compromisso, eu tenho um compromisso aqui que muitas vezes ele pode ser remarcado e pessoas colocam Deus em segundo lugar. Uma vontade, um desejo, e essas coisinhas, elas vão sendo como uma pedra na coluna daquele que conhece, é filha de Abraão e vai encurvando as suas costas. Você vai andando com um peso que é desnecessário, porque você vai cedendo a isso. E vai vivendo uma mentira. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Quantas pessoas que para cada lugar tem uma opinião. Eu lembro de uma pessoa que na última eleição, se eu não estou enganado, a última eleição como prefeito de São Paulo, lembrei. Essa pessoa, para uma pessoa ela falou uma coisa, para outra pessoa ela falou outra, para outra pessoa ela falou outra. E mediante a pressão essa pessoa ela ia cedendo simplesmente para não bater de frente, ou para ser aceita, ou para criar algum tipo de vínculo, ou para ser amada. As pessoas elas vão deixando de serem as pessoas que Deus levantou para ser e vão aceitando opiniões e vão tendo várias opiniões. Tem muitas pessoas, tem muitos jovens que infelizmente, como não conhecem a palavra, como não acreditam na palavra, como não tem uma identidade bem fortalecida em Cristo Jesus, estão procurando um grupo, uma família. Então, jovens que entram num grupo, jovens que entram em outros grupos, jovens que vão se adaptando à sua roupa, à sua vestimenta, à sua linguagem, vão mudando porque estão procurando um grupo, estão procurando um lugar para serem aceitos. Porque os pais dentro de casa não inseriram eles e não mostraram uma família forte. O pai não deu a identidade ao filho. A mãe também não ajudou, não protegeu, não cuidou, não fez aquilo que deveria fazer. Como a Bíblia mesmo diz, filhos, ouçam a instrução do seu pai e o ensino da sua mãe. Está desse jeito, vai lá depois em Provérbios. Ouçam a instrução do seu pai e o ensino da sua mãe. Então, ambos têm uma função. E quando você não faz a sua parte, o mundo faz. Não existe neutralidade no mundo espiritual. O fato de você não decidir, você está decidindo. Então, até quando vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Não é triste isso? Quando você sabe quem é Deus, mas com medo do efeito colateral, né? Com medo de ser morto por Jezabel, você fica quieto. Eu lembro uma pergunta que o João fez para mim,
no carro, meu filho mais velho. Ele fez uma pergunta: papai, se uma pessoa ela apontar a arma para sua cabeça e exigir que você fizesse tal coisa, o que você faria? Amor, eu falei: amor, por que essa pergunta? Não estou entendendo. Não, mas se não tivesse uma pessoa apontasse uma arma para sua cabeça e exigisse que você fizesse isso aqui, o que você faria? Eu falei: amor, pode atirar. Sabe por quê? Se eu cedo uma coisa pequena por acreditar que não tem uma outra opção, eu vou ceder para todas as coisas. Quando nós temos uma cabeça ainda covarde, oscilante, instável, uma cabeça que não é uma cabeça de Cristo, uma mente de Cristo, nós colocamos como meu eu, esta vida é a única vida. E eu digo, de alguma maneira, eu estou lutando por esta vida e não pela vida eterna. Eu não acredito na salvação. Eu não estou acreditando na eternidade com Jesus. E eu falei: amor, uma coisa pequena, e o que ele fez uma pergunta era uma coisa pequena. Mas eu falei: amor, se você ceder a isso, essa mesma pessoa vai ceder depois, vai mandar você atirar em alguém, matar, cometer um ato imoral. Se você, por algo que ameaça a sua vida, você está cedendo à vontade do diabo, você já está negando o Senhor. Porque assim, a proposta do diabo a Jesus foi muito clara. Não era um mau negócio se ele não conhecesse ao Pai. Se você se prostrar, darei todos os reinos da terra, porque foram me dados. O que Jesus diz? Afasta-se de mim, Satanás, porque não adorarás outra senão Deus. E Satanás foi embora e os anjos chegaram para servir Jesus. Então você não pode ceder porque parece algo pequeno. Não, hoje em dia as pessoas estão cedendo. Não, estou negando Jesus a todo momento. Quantas pessoas estão negando a Jesus nas coisas mais pequenas, nas menores? Quantas pessoas, ao conhecer a história de Pedro, condenaram a Pedro por ele ter negado Jesus? Pedro negou. Mas quem nunca negou? Quem nunca negou Jesus, atire a primeira pedra. Eu falo para você hoje. Quem nunca negou Jesus, atire a primeira pedra aqui hoje. Quando você dá prioridade às suas vontades, você está negando a Jesus. Quando você assume um compromisso com Ele em orar e declarar, e ouvir o programa e ler a Bíblia e não cumpre, você está negando a Jesus. Quando você coloca vontades, desejos, no lugar da vontade de Deus, na vontade de Pai, você está negando a Jesus. E Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então não existe comida que não seja aquela que é alinhada com Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, alegria e justiça. Então, se você está negando porque você acha que esta coisa é pequena, você está se enganando. Porque qualquer pessoa, se ouvisse a história, naquela época, de Saul oferecendo sacrifícios a Deus, o melhor sacrifício, e vendo ele perdendo o seu reinado, sendo rejeitado por Deus, não entenderia, porque parecia que ele estava fazendo certo. Agora, os inimigos vão chegar e eu não ofereci sacrifício ao Senhor. Eu estou em Gilgal e não ofereci sacrifício ao Senhor. Estava tudo alinhado. Não estava tudo alinhado, pessoal? Estava em Gilgal, o lugar do sacrifício. Ofereceu a Deus. Na cabeça dele estava que ele esperou o tempo necessário, mas Samuel não chegou. Mas as coisas parecem que estão todas alinhadas, mas como você não é guiado por Deus, você não tem discernimento, você não confia no Senhor, e você vai cedendo a coisas na sua vida,
Porque você acredita que você está perdendo alguma coisa. Alguém pode tirar algo de você. Ninguém pode tirar algo de você. Jó aparentemente perdeu tudo. Não tinha filho, não tinha casa, não tinha os animais, não tinha os servos. E ainda o diabo pegou a criatura ali ainda para tentar Jó. Né? Amaldiçoe seu Deus e morre. E o que Jó disse? Se eu aceito o bem, eu não aceitarei o mal? E não, de maneira alguma. Eu sei que meu Redentor vive. E aparentemente Jó tinha perdido tudo. E não perdeu. Nós temos que saber qual é o meu tudo. O que realmente é importante para mim? Porque Paulo, quando foi preso, ele foi humilhado, tiraram a roupa dele, foi açoitado. Ele, à meia-noite, estava lá naquela cadeia cantando, louvando a Deus. E aquilo foi um ato de fé. Porque tudo, provavelmente ele não tinha comido, estava sem roupa, amarrado num tronco, todo machucado, feridas expostas, está doendo tudo, está tudo machucado, e ele louvava e adorava a Deus. E ali foi uma atitude muito, muito forte, de uma pessoa convicta, que confia em Deus até o final. Então ninguém pode mudar a sua opinião. E eu falei isso para o João. João, ninguém pode mudar a sua opinião, amor. Nós não podemos mais nos enganar. Não se engane, não se deixe enganar. Tem pessoas que podem estar na igreja, mas decidem assistir de casa e acredita, é a mesma coisa. Está ouvindo de mãe, de vó, você está fazendo besteira, filho, você está fazendo besteira, assiste de casa, é a mesma coisa, é mais seguro. Eu posso estar na igreja? Então devo estar na igreja. E por nós confiarmos e termos um vínculo emocional, nós acreditamos que muitas vezes essas pessoas estão certas. Mas você vai conhecer a árvore pelo fruto, você tem que saber os frutos que estão sendo dados. Bispo, está querendo dizer que eu não posso honrar o pai e a mãe? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se eu posso fazer mais, se mandar andar 1 milha, ande 2. A minha Bíblia diz isso. Eu devo fazer o meu melhor. A oferta de Abel foi o melhor e o primeiro, e nessa ordem. O melhor e o primeiro, os primeiros animais, não foi o primeiro e o melhor. Quer dizer que o Senhor quer o seu melhor. E assim você será aceito e a sua oferta será aceita. Você tem que fazer o seu melhor com aquilo que você tem. Deus está olhando as intenções e motivações. Eu lembro de uma vez, eu estava, há alguns anos, estava frustrado, porque eu não estava conseguindo me disciplinar para ler a Bíblia diariamente. E os problemas, as situações vinham do dia a dia, e eu não estava conseguindo me disciplinar, eu fiquei frustrado porque eu tinha livro, tinha programa, tinha culto, tinha a Bíblia, tinha tanta coisa, eu não estava conseguindo. A bispa falou o seguinte para mim: Fer, você está dando o seu melhor? Você está dando o seu melhor? Eu falei, estou dando o meu melhor. Você pode dar mais? Eu estou dando. E vou lutar para dar mais ainda. Então dê o seu melhor e tenha paz. Porque as coisas de Deus geram paz. Se está sendo perturbado, é porque tem coisa errada. E às vezes a gente entra numa perturbação, eu já falei para vários membros aqui. Presta atenção, eu não consigo ler 2, 3, eu leio 1. Bispo, mas é leitura em 1 ano. Criatura, leia em 2, mas leia. Dê um passo de cada vez. Ninguém começa correndo 10 quilômetros na academia. Isso é uma coisa muito importante para te falar. Em nenhum lugar no mundo, nem faculdade, nem academia, nada, você consegue ter um resultado no primeiro dia. Você não consegue muitas vezes um resultado grande depois de 1 mês.
Isso não existe. O próprio plantio e colheita numa terra, num agricultor, você vê isso. Existe um plantio, existe uma colheita. Mas tudo que é voltado a Deus, as pessoas não têm paciência. Em nenhum lugar você não se forma em um mês. Eu, por exemplo, fiz 5 anos de faculdade de Direito. Foi difícil, te garanto. Quase não consegui. Foi muito difícil. Porque você exige uma disciplina. Você não consegue resultado na academia em um mês. Você não consegue nada em um mês, algo concreto, algo grande, eu estou dizendo. Mas na igreja a pessoa fica um mês e já está desistindo. Já acredita que não dá certo, faz o propósito de 52 dias, dá 20 dias está parando, dá 30 dias, dá 40 dias está parando. Porque só para a igreja eu não tenho paciência. Porque só quando está alinhado às coisas espirituais eu não quero ouvir. Se sabe que as coisas não funcionam assim, você demora uma vida. Davi demorou 13 anos para assumir o reinado de Israel e Judá naquele reino unificado. José ficou 16, 15, 14 anos para, aos 30, ser governador. Assim, é uma vida, você demora uma vida para você realmente ter algo consistente, demora, mas quando chega, quando acontece, olha, foi 25 anos que Abraão esperou para ter o Isaac. Não é rápido as coisas, mas vale a pena. E é interessante que para as coisas de Deus as pessoas não têm paciência. Mas se é voltado a um relacionamento, a alguém que você ama, você paga o preço. É ou não é, pessoal? Jacó não pagou o preço? Ele pagou um preço. Então tem pessoas que pagam preço. 14 anos para esperar a sua amada, aquela que ele escolheu. Então nós temos que pagar um preço, e não é por causa do tempo, do governo, da cidade, do país, dos resultados. Eu estou deixando a Deus. Não funciona assim. Eu tenho que colocar Deus no lugar de um valor. Ele é o meu valor, ele é a única coisa que é real nessa terra, é a única verdade. Então, em 1 Reis 18, 21 ainda diz, na versão Almeida, então Elias se chegou a todo o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. Se Baal, siga-o. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Disse então Elias, eu sou o único que restou dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Ainda, aqui, em Josué 24, no 15, diz, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, se os deuses que os seus antepassados, aqueles deuses, aqueles padrões, aqueles ídolos que vocês serviram além do Eufrates, como o próprio Jacó, quando Deus mandou ele ir para Betel, a família toda tinha ídolos lá escondido. Ele sabia que não funcionava mais aquilo, mas ele manteve. Como o próprio Arão, em Êxodo 32, mandou pegar o brinco de todo mundo e tinha uma ferramenta para ídolos no meio. Como ele tinha uma ferramenta, ele estava preparado para que algum dia voltasse a criar ídolos, criar deuses. Tem pessoas que estão aí com plano B. Você não tem plano B, você tem que fazer igual Eliseu, se jogar a capa, queima as parelhas de boi, siga Jesus. Siga a sua missão, siga o seu propósito. Para de deixar um plano B, para de deixar um lugar para você, que você possa voltar.
Eu falava com uma pessoa ainda hoje, eu disse a ela, né, uma pessoa conhecedora, uma liderança, eu falava com ela, falei assim, presta atenção, eu só tenho um plano aqui. Eu só tenho o plano A, ou melhor, eu só tenho o plano J, o plano Jesus. Eu só tenho esse plano. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro lugar. Então, este lugar, a missão, o propósito que Deus me deu tem que funcionar. E vai funcionar. As coisas vão acontecer. Você não pode agir de uma maneira que você tem um lugar para você ir. Você não tem outro lugar. Você só tem um plano aqui. Então, se posicione. Nós devemos nos posicionarmos. Se eu conheço a verdade, eu não vou mais negociar com a mentira. Se eu sei que meu Deus é a minha fortaleza, eu não vou procurar uma fortaleza para me esconder. Se eu sei que Deus é o médico dos médicos, eu não vou correr como a mulher do fluxo de sangue, gastar minha vida procurando coisas que não vão funcionar. Se eu sei que a esterilidade veio de Deus, então eu vou resolver com Deus o meu problema. E não vou arrumar Agar, eu não vou me deprimir, me angustiar, me amargurar como Ana. Eu vou aguardar no Senhor, eu vou esperar no Senhor e eu vou entender que tudo é coração. Porque tem coração de pessoas que geram esterilidade. Pessoas assim, tanta amargura, tanta mentira. E Deus, Ele quer, lembra que eu já falei aqui por diversas vezes, Deus, Ele quer te salvar antes de te abençoar. Você precisa ser uma árvore frutífera. Você precisa ter o seu ventre aberto, mas tendo o seu coração aberto antes do seu ventre. Você imagina quantas mulheres que foram salvas, e as famílias também foram salvas, por elas serem estéreis. A própria Mical, ela não teve filho. O coração dela era um coração amargurado, pesado. Julgou Davi por adorar a Deus com todas as suas forças. Tem pessoas que ficam lá nos altares, nas suas torres, olhando de cima para baixo, julgando as pessoas que amam e adoram o Senhor com todas as forças, sem nenhuma vergonha. Porque amam a Deus, não tem vergonha, não depende de imagem, não depende de aplausos. Vou me humilhar, como Davi falava, me humilharei quantas vezes for preciso. Porque o Senhor, Ele humilha os orgulhosos, mas dá graças aos humildes. É aquele que tira do lixo e coloca sentado entre príncipes, aquele que pega da cauda e coloca por cabeça. É assim que Deus faz. Davi era o exemplo. Me tire tudo, mas não me tire o Senhor. Como a corça anseia por água, eu anseio por ti. Um homem que era um poeta. Era um homem que ele falava com o coração. E eu tenho certeza, todos nós somos cheios e até mesmo constrangidos pelos salmos de Davi. É algo maravilhoso. Você fica cheio, você fica tomado. E aqui, Josué, ele falava que ele decidiu, na visão ali de Josué, ele decidiu, ele entendeu qual era a missão e o propósito dele. O primeiro propósito das nossas vidas é salvar nossa casa. O teu propósito tem que ser esse. Eu fico imaginando quantos estão pregando, ensinando e tentando cuidar da casa dos outros, mas dentro da sua casa você não tem sucesso. Eu não estou atacando, tá? Eu estou dizendo qual é o nosso foco. Porque as nossas atitudes precisam constranger. Eu falava com um pai, eu falava com um homem, né, que conhece a palavra, está há anos na igreja, que depois de muitos anos, uma vida, o filho veio morar com ele, morar junto a ele. E o filho dele já tem quase 20 anos.
E ele lutando, e as coisas não estavam indo, não estavam indo, as coisas não estavam fluindo, e o filho fumava, e o filho aquilo, e ele, esse homem amava Deus, ama mesmo, ou melhor, ele ama Deus. E ele não estava tendo efeito. Não estava, bispo, eu falo da palavra, e ele não quer, e ele volta, e eu encontro o cigarro, e é tudo errado. E eu falei, você não tem que querer pregar para ele. Não adianta, ele não quer te ouvir. Assim, é a visão do irmão mais velho e o irmão mais novo e o irmão mais velho. O irmão mais novo ou o irmão mais velho, depende, né, da situação, vai procurar um outro irmão que o pai aceitou. E no caso dele é um filho único, tá? Mas na visão de uma pessoa rejeitada, você rejeitou, você escolheu algo mais importante do que ele. E no caso deste homem, ele disse, esse rapaz, eu não quero a igreja, eu não quero isso, eu quero seguir minha vida. Saiu da casa dele e foi viver assim, foi viver na rua, e o pai foi, pegou, colocou depois numa casa, tentou acertar as coisas. Eu mostrei para ele, você agora precisa ser a Bíblia do seu filho. Você precisa ser o Deus, a introdução de Deus, e não é pregando a palavra, porque até então foi por causa da igreja e a falta como um pai, como um amigo, que ele não quer essa igreja. Ele não quer a Deus. Agora você vai ter que reconquistar ele amando, levando para jogar bola, levando no cinema, levando para tomar um sorvete. E quando ele voltar a confiar em você, ele vai querer ter aquilo que você tem. Tem pessoas que, por querer colocar a força, a fé na vida dos filhos, não conseguem. Porque o seu filho não está procurando a fé que você tem. Ele quer confiar em você. E se todas as vezes ele chega em você, você rejeita ele, trata ele de qualquer jeito. Bispo, quer dizer que eu tenho que aceitar tudo? Não, eu estou dizendo no caso desse pai. Ficou há 15 anos sem ver o filho. O filho não conhece nada, o filho não tem um pai. Ele foi lá, ele quer ficar com o pai, mas o pai nunca foi presente. Você vai ter que fazer aquilo que você não fez quando ele era criança. Vai ter que ser o amigo dele. Meus filhos, quando eles tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, a grande maioria das palavras que eu falava para eles, eles não entendiam nada. Mas eles sabiam que o pai dele amava eles. Eles sabiam que o pai dele brincava com eles. Eles amaram esse pai. E se o homem entender que a introdução de Deus nessa terra, se o pai entender, você vai entender que os filhos vão querer a Deus, porque o seu pai é bom. O seu pai é bom, eu quero o meu pai. E se o pai não fosse importante, Jesus não tinha um pai. Não teve José. Então foi importante a figura de José. É importante a figura do pai. É importante a figura da mãe. Então eu falei para ele, você vai fazer isso, desse jeito. Pode ter certeza, eu tenho experiência, tenho experiência como pai, tenho experiência na vida dos jovens, eu escrevi um livro e eu sei, eu estou falando, não sei tudo, obviamente, mas eu sei o que funcionou para mim e eu sei o que vai funcionar para você. Faça isso desse jeito. Ele mandou mensagem, bispo, já está mudando. Ele já está se abrindo para mim. Eu falei, não prega a palavra nesse momento. Quem tem maturidade vai entender o que eu estou falando, vai receber. Não é o momento de você pregar. Porque ele aponta para a igreja, ele não quer nada da igreja, porque é a igreja que tirou o pai dele. A igreja que sempre condenou ele, você sempre chegou para condenar ele, as atitudes. Ele precisa de um pai que ama e que ele possa confiar. E ele vai fazer exatamente o que você está falando quando ele puder confiar em você. Ele quer se parecer com o pai. Todo filho quer se parecer com o pai. Bispo, eu não tive o pai, mas você tem um pai agora. Você tem um pai celestial. Procure uma figura de pai que você gosta, uma liderança que pode ser um pai, um amigo para você, que você possa conversar, que você possa compartilhar segredos, pedir conselhos. É importante. É importante. Então eu acredito que essa junção é a pessoa que tem essa figura de pai, mas uma figura de pai
que é guiado por Deus, conduzido por Deus, que vai colocar você, vai direcionar você e tirar suas dúvidas. E também a figura de Deus, que é a figura mais importante que você vai ter na sua vida. Porque até um tempo, eu falo sempre, eu tenho 12 anos para colocar a coisa certa na vida dos meus filhos. Nós temos 12 anos. No João eu tenho 2 anos. No Davi eu tenho um pouco mais de 3 anos. Porque o que é mais importante, mais sólido, vai ser colocado agora. Ensina a criança o caminho que deve andar, para quando crescer não se desvie dela. É a criança. Eu tenho uma criança. E eu preciso ensinar, essa é a figura que os meus filhos precisam. Um pai que não mente. Um pai que cumpre as suas promessas. Um pai que está à mesa compartilhando conversas e refeições. Um pai que tem um momento da brincadeira, um momento de jogar uma bola, né? Um pai que vai andar de patinete, pelo amor de Deus, Jesus, me ajuda dessa vez. Um pai que sempre vai fazer as coisas corretas no tempo certo. Esses dias mesmo, eu estava na semana passada, antes da reunião geral que nós temos, a gente estava muito pressionado, que era muita coisa que a gente tinha que entregar aqui, além da reunião, as organizações de todo o trabalho, que é uma vez por ano esta reunião, né? Nessa magnitude. E aí eu fui na sexta-feira lá, eu fui pegar um negócio lá, também fui lá no shopping comprar algo ali que eu precisava para a reunião. E aí meus filhos foram junto comigo, e no final, na volta ali, eu vi, olha, eu tenho 1 hora ainda, o que eu fiz? Fazia muito tempo que eles não iam naquela coisa de brinquedo, de coisinha, de arminha lá, que tem, como se fosse um play center ali, né? Aquele play center cheio de coisinha. Eles foram lá, nossa, mas jogaram, foram na brincadeira, atiraram arminha, fizeram de tudo. E no final, ele voltando para casa, falando, nossa, papai, obrigado, fazia muito tempo que eu queria ir, tal. E depois eu mostrei para ele, olha, você faz isso aqui, faz isso, mostrei. Agora ele começou a me ouvir, porque uma parte emocional foi cumprida. Agora eu tive o acesso ao subconsciente dele. Ele se abriu para mim. Porque é os momentos de alegria que vai marcar. Por isso que quando um filho está muito alegre, você vai dar uma notícia, tenta podar ele começa a não querer se alegrar, a evitar sorrir. Porque no momento que ele se alegrou, se manifestou uma alegria, você podou ele, você não gostou, menino, fica quieto. Ah, faz isso aqui, olha o barulho, e fica aquela coisa toda, e o menino começa a aprender, não, eu não posso me manifestar sentimento, eu não posso. Então assim, a palavra nem foi para essa linha, mas eu estou vendo que Deus está indo para essa linha, mas eu acredito nisso. Nós precisamos colocar aquilo que é certo na mente dos nossos filhos. Nós precisamos ser instrumentos de Deus que geram pontes e não muros. Faça a ligação do seu filho entre Deus, entre você e Deus. Esse filho precisa querer a palavra, ele precisa ser conectado a Deus. Aqui em 1 Samuel 7, você vê um povo que eles estavam há 20 anos indo a Kiriat Jearim, buscando ao Senhor para que o Senhor os livrasse dos filisteus. A arca permaneceu, 1 Samuel 1,7, versículo 2. A arca permaneceu em Kiriat Jearim muito tempo. Foram 20 anos. Todos os israelitas buscavam o Senhor com súplicas. Se Deus ele coloca a palavra súplicas, é porque ele está mostrando, como no hebraico diz, lamentavam-se. Súplicas, eles se lamentavam, eles buscavam o Senhor. Eles davam a vida deles, eles queriam que o Senhor os socorresse. 20 anos buscando. Então Samuel disse a todos os israelitas, se vocês querem voltar-se para o Senhor de todo o coração,
livrem-se, livrem-se, livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente, repita comigo, somente a Ele. E Ele os libertará do poder dos filisteus. Então vamos entender uma coisa, pessoal. Antes de eu querer algo, eu preciso saber o que eu não quero. Antes de eu saber o que eu quero, eu preciso saber o que eu não quero. Primeiramente, você tem que não querer. Eu não posso querer ser uma mentira. Eu não posso querer parecer espiritual, eu preciso ser espiritual. Eu não posso querer enganar, eu preciso ser real. Com falhas, com qualidades, eu preciso ser aquele que Deus me criou. Eu preciso me amar. Eu preciso me amar. E eu vejo que isso é um problema de muitos jovens. Jovens não se aceitam, não se amam, acham que é feio, falam errado, tem algum problema na escola, ou não consegue arrumar uma amizade ou coisas assim, não consegue ter isso, não consegue ter aquilo, ele começa a se rejeitar e acham que é feio, e acham que são um problema. Primeiro você tem que saber quem você é. E aqui, o próprio Daniel nos ensina que a Bíblia não fala que ele estudou, e obviamente que ele estudava. Mas o fato da não contaminação te gera sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é temer ao Senhor. O princípio é as primeiras coisas para você se tornar uma pessoa sábia, você precisa temer a Deus. Temer a Deus é você respeitar a Deus. É você saber que Ele te vê. Ele te conhece. E eu vou ser uma pessoa mais honesta, mais íntegra, mais reta, longe de todo mundo do que na frente de todo mundo. Eu vou cuidar do meu coração. Então, Samuel estava dizendo, se vocês querem realmente uma libertação, vocês precisam tirar coisas da sua vida. Coisas que estão te deixando, estão roubando a sua força, estão roubando o seu propósito, estão roubando o seu sacrifício. Nós temos que tirar coisas, e muitas vezes coisas físicas também. Eu preciso tirar lugares, eu preciso tirar palavras, eu preciso tirar comportamento, eu preciso tirar amizades, eu preciso mudar muitas vezes geograficamente, eu preciso mudar as coisas. Eu preciso arrancar coisas da minha vida. Livrem-se então dos deuses estrangeiros e das imagens de Astarote. Quando a gente fala de Astarote, também fala sobre questões sexuais. Então assim, quando você não tira coisas da sua vida, estas coisas estão roubando a sua vida. Consagrem-se ao Senhor e prestem culto somente a Ele, e Ele os libertará. Assim os israelitas se livraram dos Baalins e das imagens de Astarote e começaram a prestar culto somente ao Senhor. Eu fico imaginando que durante 20 anos, por nós conhecermos um pouco de Samuel, eu duvido que ele esperou 20 anos para falar. Sim ou não, pessoal? Ele deve ter falado outras vezes. Mas ele fala, e se não tem movimento, o que adianta? Assim os israelitas se livraram dos Baalins. Então assim, agora o Senhor Samuel vai dar a próxima direção. Samuel prosseguiu, reúnam todo o Israel em Mispá e eu intercederei ao Senhor em favor de vocês. Segunda direção, agora vocês se livraram dos Baalins, vocês tiraram coisas, vocês arrancaram coisas da sua vida que não estava te deixando íntegro, mas estava te deixando dividido, uma mente dividida. Aquele que esconde suas transgressões não prosperará. Não pense que receberá alguma coisa, pois tem a mente dividida e instável em tudo que faz. Se você ainda tem muito do mundo, você está vivendo uma divisão. Muitos ainda estão divididos porque não tiraram coisas da vida. Reúnam. Quando eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor.
derramaram diante do Senhor. Naquele dia jejuaram e ali disseram: temos pecado contra o Senhor. Naquele dia eles começaram a acertar as coisas. Nós confessamos, nós jejuamos, nós derramamos, nós arrancamos, nós subimos para a torre de vigia. As coisas estão mudando aqui. Samuel pôde ver que realmente esse povo se arrependeu. Façam coisas, pratiquem coisas que demonstram seu arrependimento. A Bíblia diz isso. Naquele momento ele viu, agora sim, as coisas vão mudar. Quando os filisteus, ou melhor, temos pecado do Senhor, foi em Mispá que Samuel liderou os israelitas como juiz. Quando os filisteus souberam que os israelitas estavam reunidos em Mispá, os governantes dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os israelitas souberam disso, ficaram com medo por causa dos filisteus e disseram: Samuel, não deixes de clamar por nós ao Senhor, o nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Quantas vezes esse povo foi fazer, ameaçou que ia se arrepender, ameaçou que ia tirar, ameaçou que ia jejuar, ameaçou que ia confessar e nunca fez nada. No momento mais alto da nossa vida, o diabo ele vai te atacar para fazer você retroceder. E muitos, no momento que começa um novo tempo, decide, toma uma decisão, se batiza, tira coisas da vida, começa a estabelecer coisas na vida, no primeiro ataque, está morrendo de medo. Porque simplesmente ainda não acreditam. Não acreditam na autoridade que foi lhe dada. Não acreditam no poder, no dunamis de Deus. Não acreditam que tem o Espírito Santo na sua vida. Não acreditam que se você declarar, se você profetizar, se você combater, se você guerrear, se você tiver coragem, as coisas vão mudar na sua vida. Não deixe de clamar por nós, Senhor, nosso Deus, para que nos salve do poder dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto. Samuel fez algo incomum. Será que você já fez algo incomum? Algo que realmente mexesse no céu e quebrava leis? Uma das coisas que as pessoas fazem de maneira incomum é sair do padrão dos 10% que você devolve ao Senhor, o dízimo, e aumentar para 20%, aumentar para 30%. Eu estou pegando um bezerro desmamado, eu estou mexendo nos céus. Como muitas pessoas, eu já ouvi, bispo, é 50-50 de tudo que eu pegar nas minhas mãos. O que passar pelas minhas mãos é 50% de Deus. Ele é meu sócio. Eu conheço várias pessoas que fazem isso. Você sabe quando você faz algo incomum? O bezerro ainda não tinha desmamado. Isso não era correto. Ele tinha um período para ser tirado. Mas ali ele fez algo incomum. Pegou um cordeiro ainda não desmamado e ofereceu inteiro como holocausto. Ele clamou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus se aproximaram para combater contra Israel. Naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus e os confundiu. Sendo derrotados por Israel, os filisteus, ou melhor, os soldados de Israel saíram de Mispá e perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Bet-car, matando-os pelo caminho. Então Samuel pegou uma pedra e o ergueu entre Mispá e Sem, e lhe deu o nome Ebenezer, dizendo: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim, os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território dos israelitas.
A mão do Senhor esteve contra os filisteus durante toda a vida de Samuel, e as cidades que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gade. Além disso, Israel libertou os territórios ao redor delas do poder dos filisteus. Também houve paz entre Israel e os amorreus. Se coloque de pé, por gentileza. O que dentro de você ainda não é uma convicção, não é uma integridade? Você não está por inteiro. Qual é a área da tua vida que você fala, bispo? Isso aqui ainda estou cedendo. Ainda eu estou acreditando em mentiras. Eu estou acreditando que eu vou perder se eu agir como a palavra está me direcionando. O que dentro de você precisa confessar, bispo, eu pequei. Foi assim que eu estou agindo. Ainda eu estou vendo este padrão em mim. Porque autocontrole, você só precisa quando você está sozinho. Já parou para pensar? Onde não tem olhares, quem vai ter? Difícil, hein? Quem vai ter coragem de ver algo imoral dentro da igreja? Tem pessoas, o lugar, câmeras. Mas em um quarto fechado, trancado, debaixo das cobertas, será que ali você não vai precisar de autocontrole, sim ou não? Será que ali você não vai precisar de domínio próprio? De mansidão? Nós sempre exercitaremos o fruto do Espírito. Onde eu estou sozinho, me bate aquela angústia, bate aquela vontade, o desespero, e as pessoas estão cedendo a isso. Não faça isso com você. Porque é onde ninguém vê, é as coisinhas pequenas que Deus está pedindo para você hoje. Tem muitas coisas pequenas que estão passando ainda. É as raposinhas que destroem a vinha. Tem coisinhas muito pequenas que para você não pesa e para Deus pesa demais. Tem muita coisa que pesa para Deus. E quanto menos eu achar que pesa, mais para Deus vai pesar. Porque Deus não aceita nada. Nada pequeno, nada coisinhas não vão passar. Não. Deus, Ele está mostrando, eu quero você por inteiro. Tire as coisinhas, tire as raposinhas, arranque os ídolos. Aquelas reações, muitas vezes, pensamentos, você trocando Deus por coisas, você no momento de amigos, você não... Olha, eu já falei algumas vezes aqui, se eu perguntar para os seus amigos, para a sua família, ou para as pessoas que você já convive há um tempo no seu trabalho, elas vão saber que você é de Deus? Será que elas vão saber? Eu não digo porque você falou, tá? Mas as suas atitudes. Será que hoje, esta pessoa que convive com você na sua casa, no seu trabalho, se ela tiver um problema, ela vai pedir oração para você? Isso é uma pergunta muito forte. Será que ela vai pedir oração para você? Será que ela te vê como uma pessoa espiritual? Porque eu sei de muitos filhos, muitas famílias, que os pais não são exemplo. E eles não pedem oração para os pais. Isso é uma derrota. Nós não podemos sofrer essa derrota. Porque os nossos filhos precisam ver mais do que um provedor, mas precisa ver um sacerdote. Você precisa ser um sacerdote. Você precisa, mulher, vocês precisam ser as mulheres de Provérbios 31. Bispo, mas é muito difícil. Mas é claro, se fosse fácil,
não estaria no livro de Provérbios. É um padrão a ser alcançado. E esse padrão não começa de uma hora para outra. É um tempo, é uma vida sendo lapidada. Todos os dias fazendo a mesma coisa. Feche os seus olhos e eu peço que você abra o seu coração e fala para o Senhor: meu Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso de graça, eu preciso de ajuda, eu preciso de favor, eu preciso de visão, eu preciso de discernimento, eu preciso de conhecimento, eu preciso de arrependimento, eu preciso de mudanças. Eu não quero mais ser assim. Você sabe que há uns bons anos, eu cheguei num dia e falei: eu não quero mais ser essa pessoa, eu não aguento mais ser eu. Eu estou cansado. E eu decidi, eu não vou mais ser essa pessoa, porque essa pessoa só me trouxe problema. Essa pessoa só me trouxe desgaste, essa pessoa só me trouxe vergonha. Eu não quero mais ser essa pessoa. Eu quero amar a Deus, eu quero agradar a Deus, mas eu quero amar a Deus com atitudes, e não é por palavras, porque o mundo vai falar que ama a Deus. Muita gente vai falar, mas é nas decisões diárias, é nas escolhas do seu dia a dia, que será as verdadeiras decisões. Eu quero que você decida hoje no seu coração: a partir de hoje, eu estou entregando, eu estou tirando, eu estou mudando, eu estou decidindo, eu estou priorizando o Senhor. E o Senhor será o meu Deus. O Senhor será meu Pai, o Senhor será o meu amigo, o Senhor será o meu juiz, o Senhor será o meu médico, o Senhor será a minha nuvem na manhã no deserto e o muro de fogo à noite no deserto. Será o meu maná. O Senhor será o meu muro de fogo. Fala para Deus. O Senhor será tudo. Pode me tirar tudo, mas não me tire o Senhor. Decida hoje: meu Deus, eu estou tirando tudo hoje. Tudo que só me atrasou, tudo que só me dividiu, tudo que só me humilhou, tudo que só me afastou, tudo que só me empobreceu. Tem muitas coisas que te empobreceu nesses anos, você sabe disso. Tudo que só gerou arrependimentos na sua vida. Não, você vai parar de plantar as coisas ruins e você vai identificar quais são as sementes que eu estou jogando nessa terra. E eu não vou mais jogar essas sementes, porque essas sementes não estão gerando os frutos que eu estou querendo. Então observe o que eu estou jogando na terra hoje e pare. Chega! Deus está mudando hoje. Muitas pessoas, por muitos e muitos anos, Ana ia para Siló. Ela estava no lugar certo, ela tinha um ótimo marido, que ele mesmo disse: eu não sou equivalente a 10 filhos para você. Ela queria um, mas o homem era tão bom, que gerava tanta plenitude e satisfação, ele era tão bom que ele teve autoridade de dizer: eu não sou equivalente a 10 filhos, ou seja, Eucana não converteu Ana. A bênção não te muda, não faz você se converter. Penina era como a humilhação usada pelo diabo, atacando ela quando ela ia para Siló. A humilhação não tira, não muda ninguém. A bênção não muda ninguém. Ninguém pode mudar ninguém. Você precisa tirar o intermediário da sua vida. Tira o Eucana e vá direto para o santuário do Senhor. Porque
tem muitos que têm muitos Eucanas na vida, que querem que você seja mais abençoada do que você mesmo. Não, a pessoa mais interessada na cura da esterilidade tem que ser você, porque é você que não está gerando. E tem muitos que não botam a força, sentam em cima de pessoas que são de oração, esperam que elas curem você. Não, Ana passou anos e não conseguiu nada. Porque Deus não responde choro, Deus não responde dor, Deus responde fé. Ana decidiu entrar no santuário, se humilhar, se derramar, ela orou com a alma. E Deus atendeu o seu pedido. E ali ela foi curada. E ali ela foi livre. E ali ela pôde sorrir novamente. E ela não estava grávida ainda. Não ache que você precisa de um filho para ser feliz. Você precisa de um carro para ser feliz, você precisa de uma casa, de uma viagem, você precisa de muito dinheiro para ser feliz. Não, você precisa de Deus. Você precisa de Deus, Ele tem tudo. Ele pode tudo, Ele é a sua plenitude. Ele te completa, Deus quer te completar. Seja cheio e completo no Senhor. Veja o Senhor, Ele fechando as lacunas do seu coração nesse momento. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por este trabalho, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por esta oração, eu agradeço ao Senhor, meu Pai, pelo nosso povo. Nós estamos aqui, meu Pai, na Tua palavra, na Tua casa, orando, declarando, buscando, procurando, entregando, confessando. Nós estamos aqui, meu Deus, buscando aquilo que é mais importante para a nossa vida, que é o Senhor. Que hoje, meu Deus, o Senhor possa estar curando, libertando as pessoas. Que aquele, meu Deus, que veio buscar uma cura, receba a sua cura. Aquele que veio buscar uma libertação, seja livre nesse momento. Aquele que veio buscar uma resposta, receba a sua resposta. Aquele que veio buscar uma definição, receba a sua definição. Aquele que busca por um filho, veja o Senhor mudando o coração do seu filho, da sua filha. Aquele que veio buscar uma porta aberta, veja que esta porta pela fé já foi aberta para te favorecer. Uma causa na justiça, receba a sentença final do Senhor. Um diagnóstico médico, veja o Senhor te cobrindo pelo sangue de Jesus e levando sobre si todas as enfermidades que escravizava você até hoje. Eu declaro, Isaías 53, você está curado, você está curada. Ele já levou sobre si todas as suas enfermidades e por suas pisaduras você foi curado. Você está curada. Você está livre deste mal, dessa dor, dessa doença, dessa cegueira, dessa enfermidade, dessa dor, desse vício, esse vício em remédio, em bebida, imoralidade, no cigarro, esse vício na mentira. Seja livre. Eu declaro você livre. Eu abençoo a sua vida. E eu declaro você livre. A partir de hoje você foi livre, curado, restaurado, levantado e sustentado em o nome do Senhor Jesus. Eu consagro, meu Deus, a cada pasta, a cada documento, a cada peça de roupa, a cada pedido, a cada bandeira, a cada processo judicial, a cada diagnóstico médico, meu Deus, a cada foto, a cada cartão de visita, a cada painel extraordinário. Eu abençoo a sua vida que está pela transmissão. E eu declaro
Receba a sua cura, receba a sua libertação, receba a sua resposta e tenha a melhor semana, o melhor mês, o melhor ano da sua vida até então. Eu abençoo a sua vida e declaro uma restauração total em nome do Senhor Jesus. E eu declaro esses primeiros minutos desta quinta-feira, eu declaro uma quinta-feira de vitórias, uma quinta-feira de alegria, de prosperidade, uma quinta-feira de respostas, uma quinta-feira de paz. Eu abençoo a sua vida. Eu agradeço ao Senhor, meu Pai, por estar aqui. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos que eu vou despedir você. O Senhor teu pastor, nada te faltará. O Senhor teu refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. O Senhor Jesus te guarda e te livra de todo mal. Guarda a sua alma, sua entrada e sua saída, desde agora e para sempre. Em paz. Você fica. Daqui a pouquinho, às 2 da manhã, relacionamento com Deus. Causas impossíveis e servos e discípulos. Mas se você for, que os anjos do Senhor te acompanhem. E que você venha ter uma volta abençoada. Uma noite bem dormida, um sono restaurador, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus, graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida. E Ele te ama.